Romanos capítulo 5, no versículo 17. Aleluia, enquanto você abre eu vou. Glória a Deus. Diz assim: se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça reinarão em vida. Aleluia, queridos. Aqui nós vimos aqui 4 verdades poderosas que eu queria ver com você. Quando Paulo ele fala que primeiro reinou a morte. Antes de Jesus vir a essa terra, Adão, quando Deus criou o homem, resolveu pecar, decidiu pecar, e ele se tornou morto espiritualmente. Ele ficou separado de Deus, e aquilo para que Deus tinha criado a humanidade foi perdido em Adão. O mundo passou a terra passou a colher coisas ruins, a mulher passou a ter dores no seu parto, coisas ruins aconteceram, mas graças a Deus que, como Paulo fala aqui, se pela ofensa de um, a Bíblia fala que por causa de um só a morte veio e reinou até Jesus. Amém? Então primeiro reinou em vida. Antes de Jesus reinou o quê? Reinou a morte, reinou a destruição, a condição do velho homem reinava. Mas graças a Deus que a Bíblia não para somente aí. Graças a Deus que nós temos aqui muito mais os que recebem o quê? A abundância da graça. O homem sem Jesus, ele estava sujeito a uma vida de pecado. Uma vez eu até preguei aqui, acho que no mês passado, sobre justiça de Deus. E eu até dei um exemplo bem interessante de quando Jesus chega na nossa vida, quando você abre o seu coração para Ele, a Bíblia fala que Jesus ele destrói as obras de Satanás, aquilo que prendia o homem no pecado, aquilo que prendia o homem na miséria. Deixa eu te dizer uma coisa, em Cristo Jesus você não está mais preso à miséria, preso à morte. A Bíblia fala que você está morto para o pecado. Quem está morto não se movimenta, não fala, não respira. Você está morto para o pecado. Ah, pastor, mas às vezes eu peco, às vezes eu erro, às vezes as minhas emoções falam mais alto. Deixa eu te dizer, você recebeu a abundância da graça. E a abundância da graça tem várias vertentes, tem várias ramificações. Eu não tenho condição de falar tudo hoje, mas eu anotei 4 coisas especiais para falar para você. Então, a abundância da graça, no grego, a abundância significa mais do que suficiente ou mais do que necessário. E graça, dentre de suas várias multiformes, posso dizer para vocês hoje 4. Graça é favor imerecido, graça é capacidade para não pecar, graça é força no momento da necessidade, graça nos capacita para o serviço no ministério. Eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 24. Graça é favor imerecido. Vamos olhar. Antes reinava a morte, mas agora reina a vida. Por causa de Adão, o homem passou a ser morto espiritualmente, perdeu a comunhão com Deus, perdeu a essência para que Deus o havia criado, para dominar sobre todas as coisas. Em Jesus Cristo nós somos feitos novas criaturas, e aonde reinou a morte, agora reina a abundância da graça. Romanos no capítulo 3, no versículo 24. Você vai verificar comigo exatamente. Sendo justificados gratuitamente, por quê, irmãos? Por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vá para Efésios capítulo 2. Diga assim: eu amo a Bíblia. Glória a Deus. Efésios capítulo 2. Versículo 4, mas Deus, vá para o versículo 8, por favor. Porque diga graça, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, nem vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Ou seja, a salvação não vem porque você pode fazer algo, a salvação não vem porque você é melhor do que o outro, porque você vai trabalhar demais ou por causa das suas obras. Não. A salvação ela é um presente, a salvação é um favor, graça é favor imerecido. Você não merecia a salvação, mas Jesus escolheu te dar a salvação. E eu costumo dizer que graça, você não precisa fazer obras, né? Você não precisa de obras para ser salvo, mas porque você é salvo, você produz boas obras.
Então, graça, dentre as suas ramificações, uma delas é favor imerecido, é para salvação. Graça também é capacidade para não pecar. Muitas pessoas dizem: ah, pastor, me converti, recebi Jesus e continuo pecando, continuo errando. Mas por quê? Irmãos, a Bíblia fala que nós somos espírito, alma e corpo. O pastor falou isso aqui domingo. Espírito, nós nos conectamos com Deus. Alma é onde estão as nossas emoções. E o corpo é onde nós estamos aqui, tendo contato com o mundo natural. E o que acontece quando você nasce de novo? O seu espírito, ele é recriado. Você passa a ser uma nova criatura. A sua alma e o seu corpo precisam ser feitos algo com eles. A Bíblia fala em Romanos capítulo 12, que nós não devemos nos conformar com, nos amoldar ao padrão do mundo, mas devemos renovar a nossa mente através da meditação da palavra. Então a alma, você precisa colocar ela no lugar dela. O corpo se disciplina, ele não se converte, mas se disciplina. E se você coloca o espírito na frente, irmãos, a sua alma vai ficar bem quietinha, o seu corpo vai ficar bem quietinho. Eu te digo, é possível controlar a sua vida. É possível você viver em paz, é possível você viver alegre, é possível você viver longe de vício, de pecado, longe de pornografia, longe de bebida, longe de tudo aquilo que te bota para baixo. É possível. A Bíblia fala, Jesus diz, o espírito, ele está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. Aí tem muita gente que diz assim: ah, pastor, mas é porque a carne é fraca, é por isso que eu peco. Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia fala que o espírito, ele está pronto. E a carne ela é fraca. Ou seja, se você alimenta o seu espírito com o versículo 2, você já começa a fortalecer o seu espírito. E a carne que é fraca, perde vez. Porque quando o seu espírito está alimentado, irmãos, as suas emoções estão no lugar. Elas não te governam. O seu corpo você disciplina por causa do espírito, que é mais forte do que o corpo. Amém? E você começa a viver uma vida mais equilibrada. Suas emoções não te dominam mais. Amém? Hoje, em muitas empresas, eles estão procurando mais pessoas que sabem lidar com as suas emoções do que propriamente um currículo. Mas deixa eu te dizer, se você é filho de Deus, você tem poder dentro de você para controlar suas emoções. Amém? Aleluia. Graça é capacidade para você não pecar. Vá lá para Tito, capítulo 2. Aleluia. Obrigado, Pai, por tua graça, que me capacita a viver uma vida de santidade. Você não está sozinho, meu irmão. Você precisa da graça. Tito, capítulo 2, versículo 11. Olha que tremendo. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente, diga assim, hoje, século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Olha que palavra poderosa, zeloso de boas obras. Aí vem me dizer que graça é liberdade para pecar. Irmãos, graça, ela te capacita a viver uma vida santa, uma vida separada, boas obras, sensata, justa, piedosamente. É isso que a graça faz na sua vida, ela te transforma. A graça, ela te capacita a viver uma vida equilibrada, uma vida em Deus, uma vida no Espírito, uma vida onde as pessoas não vão roubar a sua paz. Todos os dias, irmãos, vem coisas para tentar roubar a nossa paz. Todos os dias vem coisas para tentar roubar a tua alegria. Todos os dias se levantam coisas para tentar roubar o teu equilíbrio. Você está lá orando, está buscando a Deus e de repente vem alguma coisa para te derrubar. Deixa eu te dizer, a graça, ela te capacita a estar bem, a estar firme. Hoje mesmo se levantou algo contra mim, contra a minha esposa, para tentar nos pegar. Eu disse para ela: ei, nada vai roubar a nossa paz. Nada pode roubar aquilo que Deus tem nos dado. Pastor Bud já disse uma vez: diabo não pode tirar o que ele não me deu. Amém? Sabe que a paz de Cristo é algo poderoso. Porque quando Jesus estava naquele barco atravessando o mar, e os discípulos estavam nervosos, angustiados, preocupados, com medo, por causa das ondas, e Jesus dormia tranquilamente na popa do barco.
Estava tomando banho, dormindo, né? Estava tranquilo lá, enquanto os discípulos, meu Deus, Jesus, tu não está preocupado que a gente vai morrer? Eles acordam Jesus, ei Jesus, a gente vai morrer, presta atenção no vento. Jesus se levanta, acalma-te mar, acalma-te vento, e houve grande bonança. E é interessante porque naquele tempo eles ainda não tinham a paz que Jesus tinha. Mas antes de Jesus ser assunto aos céus, ele diz, a minha paz vos dou. Ou seja, diante de uma tempestade, diante das dificuldades, você pode dormir com o seu travesseiro tranquilo, porque você tem uma paz que excede todo entendimento. E aí Jesus fala que a paz que Paulo diz, que a paz que ele nos deu, Jesus diz que a paz que ele nos deu não é como o mundo dá. A paz que o mundo dá é momentânea. A paz que o mundo dá é algo que está aqui e amanhã não está. Mas a paz que Jesus te dá é algo que é constante, é todos os dias, nada vai roubar. Pode estar a tempestade ao teu redor, você está lá dormindo tranquilo, porque você está descansando debaixo daquele que guarda a sua vida, que protege a sua vida, que cuida de você. Graça é favor imerecido. Graça é capacidade para você não pecar. Vá para Hebreus capítulo 4, graça é força no momento da necessidade. Hebreus capítulo 4, aleluia. Hebreus capítulo 4, versículo, confirma aqui, versículo 16. Hebreus 4, 16, diz assim, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos o que, irmãos? Misericórdia. E acharmos o que, irmãos? Graça para socorro em ocasião oportuna. Graça te sustenta na necessidade. Graça, hoje, irmãos, você pode estar diante dele. Sabe, na velha aliança, quando Davi ele ia para uma batalha, ou Davi queria consultar o Senhor por alguma coisa, ele pegava lá a orla de um manto do sacerdote e perguntava, Deus, eu vou fazer isso, Deus, eu vou fazer aquilo. Aí Deus dizia para ele, vai, faz. Hoje você não precisa da orla de um sacerdote, você não precisa que o pastor Gilmar, o pastor Hermínio, o pastor Hamilton estejam na sua casa. Você pode fechar os seus olhos e se conectar com o próprio Deus. A Bíblia diz que você, no momento oportuno, através da graça, você acha socorro. Agora deixa eu te dizer algo interessante. Não vai buscar Deus somente na adversidade e na necessidade. Aí eu vou te dar um exemplo. Ninguém pode aprender a nadar se afogando. Se você estiver se afogando, naquela hora for tentar aprender a nadar, você vai morrer. Então, irmãos, fica firme na palavra, medita nas escrituras, medita no Senhor, busca uma vida de oração com o Senhor, pega os teus irmãos e vai fazer um estudo bíblico, fica firme em Deus, porque quando vier a necessidade, a adversidade, as circunstâncias, a tribulação, você vai estar lá, ei, eu tenho graça diante do trono do Senhor, eu não preciso temer nada, porque eu tenho graça que me alcança nesse momento. Paulo disse, Pai, tira de mim esse espinho na carne, e Deus vira para ele e diz, a minha graça, Paulo, te basta. E eu estou te dando hoje só algumas vertentes dela. Graça é poder de Deus para te capacitar a viver uma vida santificada. Graça também é aquilo que vai te dar força no momento da dificuldade. Graça é aquilo que te salvou. Amém. Aleluia. Graça também é capacidade para servir no ministério, para servir na igreja. Ah, pastor, eu tenho um chamado ministerial. Amém. A graça te capacita a servir. A graça vai te capacitar a exatamente fazer aquilo que Deus quer que você faça. Não se sinta menor do que ninguém, não se sinta inferior a ninguém. Pelo contrário, faz tudo aquilo que Deus está colocando diante de você. Serve ao Senhor com alegria, serve ao Senhor com amor, porque é Deus que conhece o teu coração e foi Ele que te chamou. Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 4. Graça te capacita para servir no ministério. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Diz assim, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, como bons despenseiros da multiforme graça. Então, graça te capacita a servir no ministério. E aí você pega essa palavra abundância, que no grego significa mais do que o necessário,
e junta só com essas 4 coisas que eu te dei hoje. Graça, ela é mais do que necessária para te salvar. Graça é mais do que necessária para você não pecar. Graça é mais do que necessário para o seu momento da dificuldade. Graça é mais do que necessário para que você sirva no ministério. Ou seja, Deus é um Deus de abundância. Deus é o Deus do mais que abundante. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16. Aleluia. Isso aqui é tremendo, irmãos. Êxodo capítulo 16, no versículo 11, diz assim: E o Senhor disse a Moisés: tenham ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornas e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer. Uma quantidade, aqui diz gomer, mas é uma quantidade por cabeça, ou a medida por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo com a medida, não sobejava ao que colhera muito, e nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Agora olha o versículo 19. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Olha o que foi que aconteceu. Porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Irmãos, Deus deu uma quantidade de comida suficiente e mais do que necessário para cada uma das famílias de Israel. E Deus disse: não pegue mais do que você precisa para hoje, porque amanhã eles teriam. Mas eles, o ser humano, né, fica angustiado, fica ansioso, fica preocupado. Aí foi que eles fizeram, alguns lá: não, peraí, deixa eu pegar mais uns 10, uns 20 aqui, a gente guarda. Tem uns irmãos aqui, talvez pegassem uns 30, uns 40, né? Vamos guardar aqui para comer de madrugada. Comer. Mas a Bíblia fala que durante o dia, aquilo ficou podre e cheirava mal. Agora olha que tremendo. No versículo 12, a palavra fartareis, no hebraico, significa estar cheio, estar farto, estar satisfeito. O que eu mais gostei: estar empanturrado. Estar empanturrado. Ou seja, pode comer à vontade, até ficar empanturrado mesmo, né? Deus é mais do que abundante, irmãos. Por isso que Jesus diz aí: não se preocupa com o dia do amanhã. Quando eu li isso daqui, eu digo: eita glória, Deus é mais do que abundante mesmo. Fartos, empanturrados do pão que Deus entregou lá no deserto. Imagine nós que temos o Senhor dentro de nós. Imagine nós que temos o poder, criatividade. A Bíblia fala que Deus chamou as coisas que não existem como se já fossem. A Bíblia fala também que por isso eu creio, por isso eu falo. A Bíblia diz que nós somos um com Deus. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. A Bíblia diz que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Mas espera aí, nós estamos inseridos nele. Então dentro de você está escondido o que, irmãos? Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Se ele está em você e você é um com ele, aquilo que ele é, você é.
Irmão, se você tivesse noção de quem você é em Cristo, você declarava mais, você abria mais a sua boca. Você abria a sua boca de manhã, obrigado, Pai, porque vai ser do jeito que eu estou dizendo. Obrigado porque eu vou me fartar. Obrigado porque eu vou ficar mais do que abundante. Eu vou ficar tão empanturrado, Pai, que eu vou chamar outras pessoas para comer comigo. Irmãos, Deus, Ele é mais do que abundante. Para de pensar pequeno, para de achar que você vai viver com o salário que você ganha hoje. Aquilo que Deus te chamou para fazer, irmãos, o seu salário não vai conseguir pagar. Não vai. Eu estava vendo a foto outro dia da Lorinda. Lorinda foi uma ministra que teve aqui lá no começo da igreja, lá na Casa da Grama, né? Foi interessante, lá foi o poder de Deus. E, irmãos, ela contando para a gente o testemunho dela, como ela não tinha condições naturais de estar fazendo o que ela está fazendo hoje. Eu abro meu Instagram, a mulher está numa cidade, depois eu abro, ela está em outra cidade, depois eu abro, a mulher está em outra cidade. Não é possível, isso é só Deus, só podia ser Deus. E às vezes a gente fica se contentando em ganhar 15 mil, 20 mil, 30, 40, 50. Irmão, você vai viver a mais do que abundante aquilo que Deus tem para você. Você não deve ser irresponsável, mas também não se preocupa com o dia de amanhã, com o teu futuro. Deus já está lá, Deus já proveu todas as coisas. Deus quer que você o busque em primeiro lugar, porque Deus pode te dar uma direção hoje e mudar a tua vida financeira, por exemplo. Deus pode te dar uma direção hoje e muda a tua história, irmãos. Uma palavra vinda de Deus pode mudar a tua vida e ministério para sempre. Aleluia. Por isso que é melhor estar firmado na rocha, em Cristo, em Deus, e não em promessas de homens, não em promessas daquilo. Aleluia. Quando você tem consciência dessas coisas, irmãos, o seu patrão te chama para uma reunião, você não fica com medo. Porque você está confiante nele. O diabo tenta sempre colocar você para olhar para trás. Olha lá para trás, da onde você veio. Você acha que você vai avançar, não, você vai voltar. Cala a boca, Satanás. Chega. Sabe que hoje eu senti um sintoma estranho e depois senti outra coisa, senti 3 coisas. E eu no carro indo resolver uma coisa minha, eu até mandei um áudio para a Marta na hora. Eu gosto de compartilhar com ela a minha vida. E a minha esposa, para quem não sabe, é meio estranho, né? Mas é minha esposa. Vai fazer 13 anos de casado, te amo demais. E aí, eu estava indo para esse lugar, e no carro, eu botei uma música e comecei a fazer o ha-ha-ha, né? Lembrei da música do Daniel. O meu co-pastor me ensinou a praticar o ha-ha-ha. Eu disse, ha-ha-ha, Satanás, chegou tarde. Quando você podia me matar, você não me matou. Agora já era, agora você não vai me matar, eu vou fazer o que Deus tem para a minha vida, eu vou avançar, eu vou cumprir, eu vou viver o que Deus tem para a minha vida, eu vou morrer, se Jesus não voltar, eu vou morrer velho, farto de dias, irmãos. A Bíblia fala que quando Jacó foi morrer, ele chamou os filhos dele, abençoou cada um, deitou, tchau, agora eu vou. Foi assim. O irmão Rega, o presidente do ministério, lá em Tulsa, ele que fundou o Rema, alguns ministros que estiveram com ele dizem que ele reuniu a família. Olha, estou indo para o Senhor, fica na paz, Deus abençoe, organiza tudo, foi tomar o café, subiu, foi para o Senhor. Paulo disse assim, eu não sei se é melhor estar com Cristo ou ficar aqui, mas por causa dos irmãos eu preciso ficar mais um tempo. Você que deve dominar a sua vida, você que deve decidir como é que vai ser, você que deve dizer como é que a sua vida é, e não Satanás, e não as emoções, e não as circunstâncias. Se você está assim, meu irmão, chega, acaba hoje, é momento, é hora de reinar, como esse versículo diz, e reinar em vida. Você tem um Deus que é mais do que abundante. Não espere uma oração somente nossa, mas faça a sua oração em casa e comece a declarar. E depois chame a gente aqui, olha, eu quero crer com o Senhor, pastor, crê comigo aqui. Sabe, eu preciso disso, eu creio que vai dar certo, irmão, eu creio junto. Já deu. Amém. Aleluia. Deus é mais do que abundante. Amém. Diga assim. Diga assim, eu estou empanturrado de bênção, de vitória, de graça, de poder. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, a gente tem aqui, temos vários cultos e tem um rema que você não fez, você precisa fazer para entender algumas coisas, mas na medida do possível a gente vai estar ensinando aqui sempre. Mas você precisa entender sobre a unção, sobre manifestações do Espírito. Irmão, o diabo sempre nos bota para chorar.
A vida sempre tenta nos colocar para chorar, as emoções, e eu tenho descoberto o quanto é bom rir. O quanto é bom desfrutar da unção do riso que vem de Cristo, que vem de Deus. Davi dançou quando a arca foi voltando para Jerusalém, ele dançava, e a esposa dele achou, eu danço, minha filha, eu me alegro aqui, porque eu sei, ó. Pessoas no mundo fazem festa para nada. Pessoas no mundo investem dinheiro para nada. E passam noites e noites pulando e dançando e rodopiando e falando besteira e rindo, todo mundo acha normal. Aí quando você vem para a igreja que a unção te pega, eita, o que é isso? Irmão, é a alegria mesmo. Mas sabe que pastor Bud, presidente do Ministério Verbo da Vida, que já está com o Senhor, ele, numa ministração dele que tem no YouTube, eu fiquei impactado. Ele disse que tinha uma dor nos rins, e nesse dia ele estava só em casa, e ele sentiu a dor nos rins e nada, e ele disse que começou a rir, e dizendo, Satanás, a paz que você não me deu, você não rouba. E ele disse que foi curado enquanto ele estava rindo. Chegou tarde, Satanás. Diga, ha, ha, ha. Cadê o Felipe, hein? Amém, queridos? Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou o quê? A morte. Muito mais quem recebeu a abundância da graça e o dom da justiça, presente de Deus. Dom significa presente, dádiva. Justiça é você estar diante de Deus como se você não tivesse cometido nenhum pecado por causa de Jesus. Vai lá no YouTube da igreja, tem umas ministrações muito boas. Reinarão em vida. Não é em morte, não é após a morte, não é no céu, é em vida. Se você colocar vida lá no grego, ele vai dizer na alta vitalidade. Ou seja, você reina em vida. Quando a Mega foi casar, né, do Harry, a primeira meme brasileiro, né, que todo mundo gosta de meme. Primeira coisa que eu vi na internet, botaram uma foto dela rindo. Essa daí nunca mais vai se preocupar com conta, né? De pagar um boleto, lembrou bem. Ei, irmão, a Bíblia está falando aqui que nós reinaremos em vida. A gente devia fazer aquele sorriso também. Deus é mais do que abundante. Eu não estou dizendo para você ser irresponsável. Vai estudar, vai trabalhar, deixa Deus guiar a sua vida. Mas deixa eu te dizer, Ele é maior do que qualquer coisa. Ele é maior do que o seu patrão. Ele é maior do que o prefeito, que o governador. Ele é maior. E Ele é a nossa fonte inesgotável. Você não vive em função do seu patrão, você não vive em função daquele que te dá um dinheiro hoje, você vive em função dele, que te sustenta, que guarda, que ele tem capacidade de te guardar hoje, guardar amanhã, guardar depois e te fazer abundar, te fazer prosperar, te fazer ter ideias, te fazer entregar o currículo no lugar certo, te fazer abrir a tua mente para receber aquilo que você está precisando receber, uma direção. Ele é aquele que te faz ir para o lugar certo na hora certa. Paulo diz que nós devemos aproveitar bem todas as oportunidades, discernindo. Isso só vem com comunhão com o Espírito, irmãos. Reinaremos em vida. Aleluia. Amém. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia, Deus é muito bom. Existe poder aqui nessa noite. Eu não sei se você está com enxaqueca. Se você teve enxaqueca hoje, manhã, ontem, chega enxaqueca. Chega de enxaqueca. Aleluia. Eu não sei se você está com enxaqueca agora. Mas eu quero te dizer, tem poder para você sair daqui curado. Você pode ficar de pé. Você crê e recebe. E dá graças.
E assim, eu sou mais do que vencedor. Eu sou abençoado.